A partir de agora, vocês já estão sendo gravados. Vamos começar a nossa aula com uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, estamos aqui diante da Tua presença para refletirmos sobre a Tua morte, a Tua paixão por nós. Pedimos, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, os méritos de tão excelso sacrifício e que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado por nós em sua paixão, venha nos purificar, purificar a nossa mente, purificar os nossos corações, iluminar a nossa inteligência, para que nós possamos amar a Deus verdadeiramente, para que possamos aprender a doutrina da Santa Igreja e, por fim, para que possamos lucrar a salvação das nossas almas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos aqui, estaremos unidos para essa aula de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nessas aulas sobre Cristologia, a primeira aula foi sobre a infância de Jesus, da qual nós aproveitamos e falamos da sua mãe, porque a gente tem que falar para algumas pessoas, não é o caso de vocês. Jesus, ele não veio de uma nave espacial. Jesus, ele não foi chocado, não veio de uma chocadeira. Jesus, ele veio de uma mulher, e essa mulher não poderia ser qualquer mulher. Ou seja, a mãe de Jesus, a mãe de Deus, ela precisava ser digna de gerar Deus. Então, por isso que Deus a separou desde toda a eternidade e a elegeu para ser a mãe de Jesus. E assim a gente também viu Jesus em sua vida pública, as suas pregações, os seus milagres, né? E Jesus nos ensina a orar. A aula passada foi o Pai Nosso. E a gente viu que o Pai Nosso é muito mais que uma oraçãozinha que a gente faz meio que distraído, que ele tem coisas importantíssimas, da qual o Pai Nosso é a oração perfeita, por excelência. Por que o Pai Nosso é a oração perfeita por excelência? Porque no Pai Nosso a gente começa dando a Deus o que é dele, né? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente reza. Santificar o nome de Deus, pedir para que Deus habite em nós, venha o seu reino, e que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Ok? E depois nós pedimos a Deus. O que nós pedimos a Deus, o Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós pedimos a Deus aquilo que é essencial. E o que é o pão nosso? É tudo aquilo que a gente precisa para se salvar, material e espiritualmente, né? Então o pão nosso pode ser tanto o alimento, o pão nosso pode ser tanto o dinheiro. O pão nosso é aquilo que é justo, é aquilo que Deus irá nos dar, vai nos dar para que a gente possa nos salvar, ok? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Venha a nós o vosso reino. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, mas a vontade de Deus é assim na terra como no céu, ok? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, gente. O que nós pedimos a Deus em oração também? Que perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque nós também perdoamos. Porque Deus perdoa os nossos pecados? Porque nós também perdoamos as pessoas que convivem com nós. Então o Pai Nosso nos ensina também o perdão, ok? Perdoar quem nos ofendeu, assim como Deus nos perdoa. Então, se Deus nos perdoa, quem sou eu para não perdoar o meu irmão, ok? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não deixeis cair em tentação. Por quê?
A tentação é aquilo que vai nos dá a possibilidade de nos afastar de Deus. É o pecado, ok? E livrar-nos do mal é livrar-nos, não é o mal tipo, livrar-nos de uma doença, livrar-nos, sei lá, de um terremoto. No mal é no sentido do Satanás, do demônio, do maligno. Livrar-nos do Satanás, livrar-nos do maligno, né? Para que, ou seja, é uma oração perfeita, porque nela a gente tem tudo o que nós precisamos pedir a Deus. Então, sintetizando o Pai Nosso, e é nesse espírito do Pai Nosso que nós iremos refletir a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo? Paixão, ela não significa aquele sentimento romântico de ser, eu estou apaixonado. Não é isso. Paixão significa a capacidade que você tem de sofrer por amor pelo próximo. Então, a gente vai ver a paixão de Cristo. Ou seja, como que Cristo sofreu por nós. Então, essa aula é uma aula muito profunda. Muito profunda, porque a gente vai ver até como que Deus ele nos amou. Ele nos amou até a última gota do seu sangue. E o fruto que eu espero em mim, primeiramente, e depois de vocês, é que essa aula nos cause conversão. Que essa aula nos cause arrependimento de todos os nossos pecados. Que essa aula nos cause não remorso, porque remorso, Judas teve remorso e se matou. Mas que ela cause uma contrição em nós, ou seja, um arrependimento, porque Deus nos amou tanto e nós muitas vezes retribuímos o amor de Deus com cusparadas, chicotadas. Bom, Santo Antônio, Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer que quem foi que flagelou Jesus? Quem foi que crucificou Jesus? Quem foi que coroou Jesus de espinhos? Não foi os algozes, nem o Império Romano. Eles só foram instrumentos, mas quem foi que fez isso? Foi os nossos pecados. Fomos nós. Felipe, como assim? Eu crucifiquei Jesus? Sim. Eu também. Como? Com os nossos pecados. Então vamos entender um pouco mais sobre isso na aula de hoje. Então, infelizmente eu não consigo resolver o problema de sair as vozes de vocês no vídeo. Então peço que vocês prestem bastante atenção na leitura. O texto está no WhatsApp, todo mundo está com ele em vista? Então vamos acompanhando, gente. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É um pouco de narrativa. Então tente se colocar no cenário, tá? Tente estar ali visualizando. Vamos fazer um esforço imaginativo, ok? Porque a imaginação ela nos ajuda a compreender os fatos, ok? Antônia, você está com a gente? Bom dia. Você está bem? Então vamos lá. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos encontramos na última ceia. Imagine-se vocês lá na última ceia. Jesus celebra a primeira missa e ordena os apóstolos a sacerdócio. Muitas coisas estão acontecendo neste momento, das quais os discípulos não entendem. Jesus está fazendo a sua última ceia e logo depois será traído e entregue por Judas. Após isso, ele vai orar. E ali no Horto das Oliveiras já começa a sua paixão por nós. Então quando que Jesus começa a morrer por nós? Quando que Jesus começa a sofrer por nós para a nossa redenção? É ali quando ele vai no Horto das Oliveiras, sabe? Tem ali, na última aula a gente estava no Horto das Oliveiras, a gente estava na última ceia. A gente falou da Eucaristia, que Jesus transforma o pão em seu corpo e o vinho em seu sangue. Vocês se lembram? Estão lembrados disso? E todos os apóstolos, os discípulos que estavam ali, eles são ordenados sacerdotes. Ou seja, eles são ali os primeiros bispos, os primeiros padres.
E só que eles não estavam enxergando, eles não estavam entendendo a profundidade daquele ato de Jesus. E para eles estavam vivendo apenas mais uma Páscoa. Só que aí Jesus, ele se recolhe para rezar no Horto das Oliveiras, que é lá em Jerusalém, é um monte que tem olivas, né, que produzem azeitonas. E ali, de noite, ele começa a orar, né? E quando ele começa a orar, começa a vir em Jesus um sentimento de morte. Vamos entender o que isso significa. A agonia de Jesus no horto. Jesus, sabendo do que estava por vir, tremeu em sua humanidade. Experimentou o abandono do Pai. Sua natureza humana se conforma com a vontade do Pai, mas ele sofre em sua humanidade. Sente medo e pavor. Jesus nos ensina a nos conformar com a vontade do Pai, como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. Bom, para vocês entenderem o que eu quero dizer, não esqueça que Jesus ele é uma pessoa que tem duas naturezas. Jesus ele tem uma natureza humana e uma natureza divina. E quanto que é? 50%, 50%, Felipe? Não. Ele é 100% homem, como nós, carne e osso, e 100% Deus. Ok? Na mesma pessoa você tem um homem perfeitíssimo e um Deus perfeitíssimo. Como Deus, a natureza divina de Jesus, ela se conforma, ela tem a vontade de salvar o ser humano, de morrer pelo ser humano. Mas a natureza humana de Jesus, ela sente o medo, a angústia, como nós sentimos medos e angústia de padecer por tudo isso. Se lembram lá da transfiguração da última aula, quando eles sobem ao monte, Jesus, Tiago, João e Pedro, e aparece-lhes Moisés e Elias. Vocês se lembram disso? Moisés e Elias, eles vêm anunciar a Jesus como que seria a sua morte. Ok? E Jesus, desde ali, Jesus ele já sabia que iria morrer, ele já sabia como. Mas aquele ato vem dizer que a lei, ou seja, Moisés e os profetas, pré-anunciaram desde sempre que o Salvador teria que morrer pela humanidade. Por que, gente, o Salvador tem que morrer pela humanidade? Para resgatar em nós aquilo que Adão e Eva perdeu lá no Jardim do Éden. E o que Adão e Eva perdeu lá no Jardim do Éden? A filiação com Deus. Porque pelo pecado, a criação de Deus, o ser humano, escolhe rejeitar a Deus. E Deus prepara desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, Deus vai preparando o seu povo para que recupere essa filiação ao preço do sangue do seu próprio Filho. E por que o sangue de Jesus? Porque o preço tem que ser o sangue do próprio Deus. Bom, quando você comete, no Antigo Testamento, como que você fazia para expiar o pecado, para que esse pecado fosse perdoado? Você fazia sacrifícios de animais. Vocês estão acompanhando? Sacrifícios de animais, ou seja, vamos dizer que eu ofendi verbalmente o irmão. Estava previsto na lei que eu tinha que sacrificar 2 pares de pombos. E esse pecado seria perdoado. Vamos dizer que eu roubei algum irmão. Vamos dizer que eu roubei algum irmão. Furto. Se eu roubei algum irmão, o sacrifício eu tinha que sacrificar, sei lá, um cabrito. Agora, se eu ofendi a nosso Deus, se eu escolhi de uma vez por todas e para sempre não querer o Senhor, esse pecado ele tem um valor infinito. Qual é o sangue de animal ou de humano que poderá expiar esse pecado? Existe?
Não. Então é por isso que, para uma ofensa infinita, é necessário que um sangue de valor infinito seja derramado. Ora, não existe nada na criação, nem no mundo animal, nem no mundo humano, nem no mundo angélico, que poderia se sacrificar para ter o valor de apagar esse pecado. Então, somente se Deus se fizesse homem e esse homem de valor infinito morresse por nós. Apresento-lhes a vocês nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se faz homem. E nessa humanidade, ele toma toda a nossa humanidade. E quando Jesus morrer naquela cruz, como a gente vai ver na aula de hoje, esse sangue, ele não é o sangue de um animal, nem de um cabrito, nem de qualquer homem comum. Ele é o sangue de um Deus que se derrama de valor infinito. Portanto, ele quebra o mandato de Satanás de que Adão e Eva aceitaram. E quando que começa esse sangue infinito a se derramar por nós? Aqui no Horto das Oliveiras. Catecismo da Igreja Católica 2824. Foi em Cristo e pela sua vontade humana que a vontade do Pai se cumpriu perfeitamente e de uma vez para sempre. Ao entrar nesse mundo, Jesus disse: Eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Só Jesus pode dizer: Faço sempre o que é do seu agrado. Na oração de sua agonia, ele conforma-se totalmente com esta vontade. Não se faça a minha vontade, mas a sua. Eis que Jesus se entregou pelos nossos pecados, consoante a vontade de Deus. Em virtude dessa mesma vontade é que nós fomos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo. Cristo derrama no horto seu sangue, pois foi tão grande a sua agonia por nós. Cristo sentiu... Ô mãe, desliga o microfone. Bom dia, tudo bom? Só para não... Ah, mas eu te achei. Aí, bom dia, seja bem-vinda. Beleza. Cristo sentiu o abandono total, até de seus amigos, que não conseguiram vigiar com ele. Quantas vezes abandonamos Cristo e não somos capazes de fazer companhia a Ele? Ou pior, quantas vezes pecamos e falamos que amamos a Jesus? Isso é como fez Judas naquela noite, que o entregou e o traiu com um beijo. E a Pedro, que negou 3 vezes. Por isso, nos sirva de exemplo, pois, ao pecarmos, traímos a Deus. Mas podemos ser como Judas, que deixou o remorso corroer sua alma e se desesperar da salvação, ou como Pedro, que se arrependeu e confiou no perdão misericordioso do Senhor. Gente, o que acontecia naquele momento? Jesus, ele saiu ali da Santa Ceia, chamou os seus 12 apóstolos, eles acabaram de ser ordenados bispos, tá? E falou: vamos ali, vamos orar. E Jesus deixou eles ali rezando e ele se afastou e foi orar sozinho. Neste momento que Jesus foi orar sozinho, Deus Pai abandona Deus Filho. Porque Deus Pai é ruim? Não. Deus Pai abandona seu Filho para quê? Para que o mundo, o pecado, o ser humano, tenha a força de levar o seu filho a uma morte. Porque tentaram matar Jesus outras vezes antes. E todas elas, Jesus, não, ou os caras ficavam confusos, ou tentaram jogar Jesus de um penhasco, ele passou pelo meio dos caras, porque não era a hora de Jesus. Agora que chegou a hora da paixão de Cristo, Deus Pai, ele, para a salvação nossa, para a nossa salvação, ele abandona seu Filho, abandona no sentido de que ele deixa que a vontade divina, a sua vontade, se faça. E qual que era a vontade? Que seu Filho seja sacrificado em expiação dos nossos pecados. Jesus, ele vai rezar. Jesus sabe, ele vê, e naquele momento ele vê que suas mãos serão perfuradas, que seus pés santíssimos, que caminharam por aquela terra, serão perfurados.
que o seu corpo santíssimo vai ser flagelado. E que por isso, pessoal, ele vê que vai doer, mas ele, ao mesmo tempo, ele começa a ver os pecados cometidos desde Adão, os pecados cometidos pelos contemporâneos de Jesus e os pecados cometidos no futuro também. Ele vê do primeiro ao último pecado que vai ser cometido. Ele vê os pecados que eu cometi. Ele está vendo ali naquele momento os pecados que o Rian irá ainda cometer. Ele está vendo os pecados que o Alan um dia cometeu. Ele está vendo os pecados que a Milena vai cometer. Ele está agora imagina, de todas as pessoas que existiram, que estavam existindo e que irão existir. E todos aqueles pecados caem sobre ele. E ele começa a sentir o peso da humanidade e da angústia. E ele começa a suar sangue. A medicina explica que suar sangue, eu não sei o nome técnico disso, existe de verdade, é uma condição de quando o ser humano está tão angustiado, que o seu sangue transpõe no lugar onde que era para ser o suor, sai sangue. Ali começa o sangue de Jesus a gotejar e ali começa a sua paixão. E foi o momento mais dolorido da sua paixão, porque naquele momento Deus manda um anjo para consolar Jesus Cristo. Mas tadinho desse anjo, que missão é essa, né, que esse anjo tem? Consolar o que ele não é capaz de consolar, que é o peso de toda a humanidade. E o anjo ali fala: Jesus, eu vos adoro, Jesus, eu vos amo, Jesus, estarei contigo. E Jesus, ele ora ao seu pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas doravante não seja feita a minha vontade, mas a sua. O que é isso? É o humano Jesus dizendo: Pai, não vou aguentar, se possível afasta isso de mim. Mas depois a vontade humana de Jesus se conforma à vontade divina e diz: porém não seja feita a minha vontade, mas a sua. Se lembra da aula do Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensina e faz. Que esse clima de silêncio e introspecção tome conta de nós. Jesus, ele diz, ele se volta para os seus amigos que estavam ali um pouco mais distante. Estava todo mundo dormindo. Era a madrugada. E ele acorda os seus discípulos e fala: vocês não podem vigiar um pouquinho comigo? Vocês não podem fazer vigília comigo? É por isso que hoje a igreja ela faz vigília. O que é a vigília? A gente sacrificar o nosso sono, o nosso descanso para fazer companhia a Jesus sofredor. Ok? E os discípulos: tá bom, nós já vamos. Dormindo. Aí chega Judas. Chega Judas com os judeus. E Judas, ele fez o combinado com os judeus. Ele vendeu Jesus por 30 moedas. 30 moedas. Eu acabei de falar que o sangue de Jesus, ele tem um valor infinito para perdoar os nossos pecados. E Judas vendeu esse sangue infinito por 30 moedas. 30 moedas de prata. E Judas, ele fala: olha, aquele quem eu beijar no rosto é aquele que você tem que prender. Então ele chega em Jesus e fala: salve, mestre, e dá um beijo em Jesus. E Jesus é preso. Pedro acompanhou Jesus. E levaram Jesus à casa de Anás, que era o sogro do sumo sacerdote Caifás, para que Jesus começasse a ser inquirido, para que Jesus começasse a ser questionado. Jesus estava ali e Pedro estava junto com Jesus. Só que quando começaram a questionar Pedro: ah lá, você é discípulo de Jesus. Eu não sou não.
Outra pessoa, não, você é discípulo de Jesus, eu não sou não, eu não sou não. Não, você é discípulo de Jesus, não, eu não sou não, nem conheço. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, o que acontece? O galo canta. E Pedro ele vai se lembrar da última ceia, que Jesus falou, antes que o galo cante, hoje mesmo você me negará 3 vezes. Pedro ele chora naquele momento, porque ele viu que traiu o seu Deus. Judas, ele corre atrás e fala, meu Deus, eu entreguei o inocente. Ele cai em si. E ele vai lá, devolve o dinheiro para os sacerdotes, fala, devolve Jesus, ele não pode morrer, eu cometi um erro. E os caras, agora já era. Jesus está com a gente. E o que acontece então? Judas, ele vai se enforcar, porque ele não aguenta o peso de ter traído a Deus. E Pedro, ele vai chorar e vai pedir perdão. O fato é, Judas ou Pedro, quem somos nós neste momento? Pelo pecado, todos nós fazemos aquilo que Judas fez e aquilo que Pedro fez. A realidade é, irmãos e irmãs, que eu e você, nós somos pecadores. Somos pecadores. Mas será que seremos como Pedro, que irá pedir perdão, confiar na misericórdia de Deus? Ou será que nós seremos Judas, que desesperado pelo pecado, não tendo mais esperança na misericórdia de Deus, iremos acabar com tudo? Iremos desistir. Da qual a gente vai para o segundo momento. Flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus foi entregue ao Sinédrio, que o condenou à morte. Mas não podiam praticar execuções, sendo isso permitido apenas ao governador romano, que era Pilatos. Muitas coisas ficarão de fora de nossa meditação. Mas o encontro de Jesus com Pilatos revela que Jesus não pode ser julgado por homem nenhum, e que tudo o que ocorre com ele é porque ele o permite. E que seu reino não é deste mundo. Pilatos não vê culpa em Jesus, mas para tentar aplacar a ira dos judeus, ele manda flagelar. Então eu trago agora para vocês a reflexão de um santo da Igreja Católica, chamado, e um bispo, um doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. Preste atenção. Deixe que essas palavras de Santo Afonso entrem no coração de vocês. Vendo Pilatos que os judeus continuavam a bradar contra Jesus, condenou a ser flagelado. Então Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Pensou esse ímpio juiz que, com esse bárbaro tratamento, despertaria a compaixão dos inimigos e o livraria da morte. Eu o mandarei punir e depois o soltarei. Era a flagelação, castigo reservado só aos escravos. Nosso amoroso Redentor, diz São Bernardo, quis tomar a forma de escravo, para ser castigado com açoites, e assim pagar a pena merecida pelo homem feito escravo do pecado. Um Deus flagelado. Causa mais espanto um Deus sofrer o mais insignificante golpe do que os homens todos e todos os anjos serem destruídos, aniquilados. Ah, meu Jesus! Essa oração que eu faço junto com Santo Afonso, que gostaria que vocês fizessem também. Ah, meu Jesus, perdoai-me as ofensas que vos fiz. Uma só coisa desejo, amar-vos e ser amado por vós, e declaro-me então pronto para sofrer todas as penas que quiserdes. Logo após isso, ele é humilhado pelos soldados, e como ele era acusado de se autoproclamar rei, os soldados o colocaram um manto e deram uma coroa de espinhos. Assim diz Santo Afonso. Ah, meu Jesus! O amor vocês
a mesma doçura, meu Jesus, o amor vos fez, a mesma doçura para conosco, levando a vós mostrar tão apaixonado para com as nossas almas. E ele foi cruel para convosco, obrigando a sofrer tormentos tão atrozes. Quiseste ser coroados de espinhos, para obter-nos uma coroa de glória no céu. Meu docíssimo Salvador, eu espero ser vossa coroa no paraíso, salvando-me pelos merecimentos de vossas dores. Ai, louvarei sempre o vosso amor e as vossas misericórdias. Cantarei as misericórdias do Senhor eternamente, sim, eternamente. Ah, espinhos cruéis, ingratas criaturas, por que atormentais de maneira tal o vosso Criador? Mas que adianta acusar os espinhos, diz Santo Agostinho. Eles foram instrumentos inocentes dos nossos pecados. Nossos maus pensamentos foram os espinhos que atravessaram a cabeça de Jesus Cristo. Aparecendo um dia Jesus a Santa Teresa, coroado de espinhos, a santa propôs-se a pranteá-lo. Disse, porém, o Senhor: Teresa, não te deves compadecer das feridas que me fizeram os espinhos dos judeus. Chore antes das chagas que me fazem os pecados dos cristãos. Ó minha alma, tu também atormentaste a venerável cabeça de teu Redentor com os teus pensamentos. Sabe e vê que má e amarga coisa o havereis deixado o Senhor teu Deus. Abre agora os olhos e vê e chora amargamente a tua vida inteira os males que fizeste, voltando as costas com tanta ingratidão ao teu Senhor e Deus. Meu Jesus, perdoai-me. Eu quero sempre amar-vos sempre. Eis aí, irmãos, para que pudéssemos ter uma coroa no céu, Jesus se deixou coroar de espinhos, para que os nossos pensamentos ruins fossem redimidos. Se deixou cravar os espinhos em sua cabeça. Senhor, que pelos méritos de sua cabeça chagada, sejamos purificados em nossos pensamentos. Pessoal, li bastante, não foi? Mas essa leitura ela vem dizer o seguinte: Jesus, após ser traído por Judas, vocês querem saber mais sobre o assunto? Vejam o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Vocês assistiram? A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. E tente usar as imagens do filme em sua imaginação. Porque aquele filme é perfeito. Ele é perfeito. Jesus, ele começa a ser julgado pelos judeus, que armam um esquema. O Alan, ele é do direito, ele sabe, né, como que é um processo judicial. E só que quando o processo judicial ele tem falsas testemunhas e o próprio juiz ele já tem a sentença antes mesmo de julgar, aquilo ali é uma fraude. Então, pessoal, Jesus Cristo, ele não tinha culpa alguma. Só que o circo estava armado. Chamaram testemunhas, chamaram pessoas para dar falso testemunho, inventaram coisas. E quando perguntaram se Jesus ele era o Messias, Jesus não só disse que ele era o Messias, mas Jesus fala: eu sou o Filho de Deus. E um dia vereis eu sentado ao lado direito de Deus. O sumo sacerdote rasga suas vestes e fala: blasfemou. E eles já condenaram Jesus à morte aí. Só que os judeus eles estavam sob ocupação militar romana. E a lei romana diz que os governos locais, os governos vassalos locais, não podem executar. Então Jesus, para ser morto na cruz, ele precisaria ser condenado por um juiz, um governador romano. E quem era o governador romano na época? Pilatos. Gente, vocês estão entendendo? Tá dando para entender? Alguma dúvida? Então a gente continua. Pilatos
Eles levam Jesus a Pilatos. Pilatos, ao olhar Jesus, ele não vê crime algum em Jesus. E tem até aquele diálogo com Pilatos de Jesus, da qual Jesus, ele disse que o reino dele não é desse mundo. Porque Pilatos pergunta, eles estão falando que você é rei. Como é que é esse reino seu aí? Ele, meu reino não é desse mundo. Porque se esse reino fosse, meu reino fosse desse mundo, meus anjos e meus guardas já teriam aniquilado todo mundo. Mas meu reino não é deste mundo. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que nenhum homem ele é capaz de julgar a Deus. E que se isso está acontecendo é porque o próprio Deus está permitindo que ele seja julgado pelos homens. Tudo é uma concessão divina. Deus, ele permite-se ser julgado pela sua criatura. Pois bem, Pilatos, ele declara, esse homem é inocente. E os judeus começam a manipular Pilatos pela questão de que, se você liberar Jesus, você está dando legitimidade falando que ele é rei. Ora, só pode ter um rei, que é o imperador romano. Então, se você liberar Jesus, você está querendo dizer que existe outro rei além do imperador romano, Pilatos. Aí Pilatos ficou, epa, agora lascou. Então eu vou fazer o seguinte, manda flagelar esse Jesus aí. Judia, deixa ele bem feio, para que depois eles vejam que já tá bom, chega. Então eles flagelam Jesus. A flagelação romana, ela era feita com chibatas de couro de animais, chibatas com dentes de pedra, das quais, quando elas pegavam na carne, elas grudavam. E quando o flagelador ele puxava, arrancava os pedaços de carne de Jesus. E Jesus, ele começa a ser flagelado. E ele é judiado, ele é flagelado em todas as partes do corpo. Leva chibatada na cara, leva chibatada no peito, leva chibatada nas costas. E Jesus, ele fica em carne viva. Depois, como os soldados romanos, inspirados por Satanás, ok? Satanás, ele estava fazendo questão que os tormentos de Jesus fossem o máximo possível para quê? Para ver se ele desistia, né? Se ele ficasse... Jesus falava, chega disso, morre todo mundo. Satanás queria isso, né? Mas Jesus pacientemente, sem abrir a boca, um cordeiro mudo, indo para o abatedouro. Ele silencia. E sofre tudo isso calado. É flagelado por nós. E o sangue redentor caindo, manchando o chão. Sangue redentor caindo. Jesus em carne viva, flagelado, é zombado pelos soldados. Tu é rei, é Jesus. Eles pegaram um manto vermelho, deram um cetro e colocaram nele uma coroa de espinhos. Diz Santo Afonso Maria de Ligório que não foram os judeus apenas que mataram Jesus, que flagelaram Jesus e que colocaram a coroa de espinhos de Jesus. Foram sim os nossos pecados, porque era por nossos pecados, para redimir os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser perdoados os nossos pecados, que Jesus estava passando por aquilo. E Jesus, ele está assumindo o peso de todos os pecados da humanidade. Então aquilo ali é nossa culpa. É nossa culpa. Se um dia você pecou, eu pequei, nós temos culpa. E a gente é réu em juízo da justiça divina. Ok? Sendo assim, não foram os chicotes, nem os espinhos, nem as coroas de espinhos. O chicote e a coroa de espinhos, eles são parte da criação, são criaturas de Deus. E Santo Afonso, ele questiona, espinhos, chicotes, por que vocês fazem isso com o seu Criador? É porque não são eles que fazem, são instrumentos inocentes.
Quem é que faz isso? É o ser humano e seu pecado. Por que Jesus ele é coroado de espinhos? Jesus é coroado de espinhos para que nós, depois, arrependidos e redimidos, possamos ser coroados no céu. Então, para que nós possamos ser coroados no céu, Jesus aceita uma coroa de espinhos. E cada parte que Jesus sofre em seu corpo é para redimir essa parte no corpo em nós. Então, por exemplo, quando Jesus Cristo ele sofre na flagelação o seu corpo inteiro, ele está querendo redimir aquelas pessoas que usam seu corpo para o pecado. Se Jesus ele sofre com a coroa de espinhos, Jesus quer redimir as pessoas que pensam mal, as pessoas que pensam em iniquidade, pensamentos pornográficos, pensamentos de traição, pensamentos de ódio, pensamentos de luxúria, pensamentos de vingança, pensamentos de destruição. Jesus, coroado de espinhos, quer redimir os nossos pensamentos, para que nós possamos pensar as coisas de Deus, para que nossos pensamentos sejam um instrumento do amor de Deus. Jesus é condenado à morte. Quer falar, mãe? Uhum. Daí a importância de Jesus ter sofrido também na cabeça, porque a cabeça do ser humano, o ser humano ele é composto de corpo e alma. A alma ela tem duas potências. Ela tem duas potências importantes, que é a inteligência e a vontade. Quando a gente pensa no pecado, é uma coisa. Agora, quando a nossa vontade quer fazer o pecado e faz, é outra coisa. Tentação teremos. Tentação teremos. Sempre. E os santos da Igreja Católica, eles dizem: Senhor, não me tirais as tentações. O Pai Nosso ele não fala, não me tirais as tentações. Ele deixa, não nos deixeis cair em tentação. Porque é pela tentação que Deus prova o nosso valor. Assim como nós provamos pelo fogo o ouro para ver se ele presta. Ok? Tentação teremos. O Alan, quando for advogado, vai ter tentação de, sei lá, fraudar um processo. A Milena vai ter tentações no trabalho e na vida dela. Eu, como professor, vou ter tentações. A Sônia vai ter tentações. A questão é, será que nós devemos deixar a nossa vontade, ela vai ter vontade de fazer a tentação, mas a gente pode, pela mesma vontade, renunciar às tentações. E toda vez que você tiver força para renunciar a uma tentação, é pelos méritos da coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é ali que Ele nos deu a força. Jesus é condenado à morte. Não satisfeitos com a carnificina feita com o sacro santo corpo de Jesus, os judeus pediram a morte de cruz para Jesus. E Pilatos lavou as suas mãos e deixou Cristo ser crucificado. A morte de cruz era a pior morte que alguém poderia padecer.
e ela era destinada aos piores criminosos. Desculpa, gente, que essa aula ela toca em minha emoção, ok? Porque um Deus infinito morre por um miserável finito. Ele, o Cordeiro, sem mancha e sem pecado algum, padecerá a morte de um criminoso cruel. Jesus, condenado à morte, mostra a injustiça de todas as injustiças. Pilatos solta Barrabás, pois o povo que clamava a morte de Cristo prefere soltar um assassino que condenar um inocente. Os tribunais ostentam hoje nas paredes da cruz de Cristo para se lembrar daquele que foi o injustiçado, e o papel da justiça é fazer o contrário. É por isso que nos fóruns dos países cristãos ostenta-se uma cruz. Por quê? Não é só por motivos religiosos, é porque a cruz deve lembrar aos magistrados a injustiça das injustiças cometidas pelos juízes, que condenaram o inocente e soltaram o assassino. Para quem é do direito, essa reflexão é firme. Devemos fazer direito e justiça por quê? Porque um dia Jesus Cristo, o mais completo e inocente, sofreu a condenação do mais cruel e putrefo assassino. A injustiça das injustiças, a iniquidade da iniquidade. O mais inocente de todos, condenado à cruz. Pilatos, como era Páscoa, os judeus eles tinham o direito de libertar um prisioneiro. Então ele pegou lá Barrabás. Quem era Barrabás? Ele era como eu posso dizer? Barrabás, ele era um revolucionário. Ele queria expulsar o exército romano à base da violência. Ele assassinava soldados romanos. Ele cometia roubos. Ele era um criminoso. E Jesus, o único crime dele foi nos amar. Foi nos amar. Mas por questões religiosas, né? Porque ele se colocava como filho de Deus e os judeus não entenderam isso. Achavam que isso era blasfêmia, condenaram à morte. E Pilatos colocou de um lado Barrabás, do outro lado Jesus Cristo, o criminoso, o assassino e o mais perfeito inocente. E falando para o povo: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus Cristo? O povo brada: solte Barrabás, solte Barrabás. E o que eu vou fazer com o seu rei? Não temos outro rei a não ser César. E o que eu faço com ele? Eles poderiam falar: enforca. Eles poderiam falar: mete a espadada, mas não. Eles falam: crucifica-o. A pior morte de todas. Já pararam para pensar nisso? Por que os judeus querem que seja a crucificação? Pois a crucificação no Império Romano era a pior morte de todas, não só porque você ficava pregado 3, 4 dias numa cruz, morrendo de sede e de fome, mas porque o crucificado ele não poderia ser lembrado depois. Então vamos lá, Felipe, criminoso, morre crucificado. No dia seguinte, não poderia citar-se o nome dele. Não poderia dirigir a palavra para lembrar a memória dele. O crucificado ele era condenado também ao esquecimento. E os judeus não queriam que ninguém lembrasse de Jesus. Que iniquidade, gente. Que crueldade. Feita por mim e por você. Pelos nossos pecados.
os nossos pecados, condenaram Jesus Cristo à morte. Quantas vezes escolhemos nós a Barrabás e não a Jesus? Eles tinham Barrabás como seu Messias, porque Barrabás ele queria libertar a Judéia através da violência. E Jesus ele queria fazer uma libertação, mas não a libertação política. Ele queria libertar o ser humano do pecado. Ele queria libertar o ser humano de Satanás. E as pessoas com os olhos neste mundo, as pessoas com os olhos neste mundo, elas não enxergaram isso. Somente com o olhar em Deus, somente com o olhar nas coisas espirituais que nós enxergaremos a verdade de Deus. E a verdade de Deus é: Deus ele não quer uma libertação neste mundo, ele quer uma libertação para o céu. Cuidado com as pessoas que querem fazer da igreja um instrumento político para que a igreja melhore este mundo. A igreja defende direitos humanos, a igreja defende que as pessoas tenham emprego, trabalho, paz e justiça, mas a igreja ela nos alerta: nós somos estrangeiros nesse mundo, nós não somos feitos para esse mundo, nós somos feitos para o céu. Esse mundo é temporário, esse mundo vai passar. E como esse mundo vai passar, por que nós vivemos apegados a esse mundo? Por que nós pecamos? Por que nós escolhemos viver uma vida errada? Se sabemos que esse mundo vai acabar, e o que nos vai restar na eternidade? A eternidade é uma continuação do que é da nossa vida. Então, se nós morremos em pecado, em miséria, negando a Deus, nós passaremos a eternidade inteira em miséria e negando a Deus no inferno. Agora, se nós amamos a Deus, se nós seguimos a Deus, se nós escolhemos por Deus, se nós respiramos por Deus, nós morreremos em santidade e iremos viver eternamente no céu, na mesma forma que nós vivemos aqui, e muito melhor no céu, em santidade, com Deus. Acordem, gente, acorde Felipe, acorde Sônia, acorde Jean, acorde André. Gente, desperta tu que dormes, é isso que diz a palavra de Deus. Desperta tu que dormes, esse mundo vai passar, nós iremos morrer. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Solte Barrabás. Solte Barrabás. Crucificam nossa vida. Ou a nossa vida, pela graça de Deus, será transformada para vivermos a eternidade com Deus, a santidade nesse mundo, a justiça e o direito, ou seremos mais do mesmo no inferno. Padre Paulo Ricardo diz que para ir para o inferno a gente não precisa fazer nada, só deixar a vida nos levar. Deixa a vida nos levar, a vida leva eu. Pronto. É só não fazer nada. Agora, o céu é a porta estreita. O céu é o caminho da cruz. O céu é o caminho do Calvário. O céu é o caminho da santidade. E como esse relógio que diz que eu tenho 3 minutos para abandonar essa sala e para abrir a outra, assim nossa vida também tem um relógio. O tempo está passando. E o que você está fazendo com a sua vida? Enquanto a gente troca de sala, vai pensando nisso. Quem você escolhe hoje? A Cristo ou a Barrabás? E muita humildade, porque nós iremos várias vezes escolher por Cristo, depois Barrabás, Cristo Barrabás, porque nós somos miseráveis. Eu sou miserável. Então vamos trocar de sala e vamos refletindo sobre isso. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão.
Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Sangue água e raspe no coração de Jesus. Como fonte da misericórdia para nós. Eu confio em Deus. Vamos retornando. Vamos retornando. Pessoal, vocês estão com alguma dúvida? Acompanhando? Tá tudo certo? Eu já quero, acabando essa aula, se eu pudesse, eu já queria ir pro confessionário fazer a minha confissão do mês. Já tá vencendo a minha confissão, né? E vencendo assim, eu me confesso de 1 em 1 mês. Tá? A igreja exige pelo menos uma vez ao ano, mas eu sei como eu sou. Eu sei que eu preciso sempre estar renovando mensalmente a minha confissão, ok? Porque a confissão ela ajuda também a não cair em tentação, né? Ela dá graça, né? Mesmo que aí você não tenha nenhum pecado grave para contar, você vai contando os pecados menos graves mesmo e tendo força para não cair nos graves depois. A confissão ela nos prepara e ela nos dá, vamos dizer, uma força a mais, né? E vocês vão saber mais sobre isso quando a gente for falar sobre os 7 sacramentos. A gente vai pegar cada sacramento e falar os benefícios que Jesus Cristo tem com eles para nós. Pessoal, o Calvário e a cruz. Então toda vez que você for no fórum, toda vez que você for no lugar onde se faz justiça de direito, você vai ver lá uma cruz. Né? Porque mesmo com o Estado laico, certo? Não tendo uma religião oficial, a cruz continua nos fóruns. Por quê? Porque não é uma questão religiosa apenas, é uma questão simbólica. A cruz está ali nos fóruns porque ali foi a injustiça das injustiças. E o direito, ele tem que buscar a justiça. Inspirado em Jesus injustiçado. No inocente condenado. Agora a gente olha também para o Brasil, a justiça do Brasil de hoje. E prefiro não comentar, né? Vamos lá. Pessoal, o Calvário e a cruz. Jesus toma sua cruz. Segue o caminho do Calvário. Lá ele cai 3 vezes. Consola as mulheres de Jerusalém. E ele olha sua mãe, Maria. Maria sofre a paixão de seu filho na alma. Acompanha em todos os momentos da paixão. Ao chegar no Gólgota, Jesus é pregado na cruz, ao lado de 2 ladrões. Fica de lado às meio-dia, às 15 horas. Aos pés da cruz está de pé sua mãe e o seu discípulo João. Na cruz, Jesus nos dá a sua mãe como nossa mãe. Às 15 horas, dia sexta-feira, ele expira e morre. Longuinho, ou Longinos, né, que era o guarda romano que estava ali do lado, fura o seu lado, escorre sangue e água do seu peito. Já não havia mais nenhuma gota de sangue de Jesus. Jesus nos deu tudo. Jesus, deixe isso ressoar dentro de você. Jesus, fecha os seus olhos nesse momento de oração agora. Jesus
nos deu tudo. Jesus nos deu tudo. Tudo, 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 tudo. Jesus, ele é condenado à morte. Ele, vai imaginando a cena. Ele carrega a cruz. É pesada aquela cruz. Ele cai uma vez. Cai 2 vezes. Cai 3 vezes. Arrumam o Simão de Cirene, que ele estava voltando do campo, vê aquela cena, e Simão de Cirene, ele é responsável por ajudar Jesus a carregar a cruz. Ao chegar, e Jesus, nesse momento, ele se encontra com a sua mãe. Imagina você estar lá, carregando uma cruz, e você encontra a sua mãe. Maria, ela é muito... A gente viu na aula que Maria e Jesus, eles são ligados. Jesus, ele não tem pai humano. O pai dele é divino. Então, o corpo de Jesus, o material genético de Jesus, o sangue de Jesus, ele é o sangue de Maria. Ele tem apenas o cromossomo da sua mãe. Ele só tem o cromossomo de sua mãe. O sangue de Maria é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o sangue de Maria. E todo o sangue que cai ali no Calvário é o sangue de Jesus, que é o mesmo de Maria. E Maria, ela é ligada misticamente a seu filho. Enquanto Jesus, ele sofre a paixão, ele sofre os flagelos, Maria, ela sofre tudo aquilo, só que na alma. Maria desejaria sofrer ao lado do seu filho, desejaria ser crucificada ao lado do seu filho, ela desejaria e ela faria. Por quê? Porque Maria, ela ama infinitamente como Jesus. E os discípulos de Jesus, os 12? Tchau. Cada um fugiu para o canto. Somente um ficou ali, que foi João. João era quem? O discípulo mais jovem. O mais jovem. Ele, por ser mais jovem, mas ele não ficou ali sozinho. Ele ficou ali porque ele estava acompanhando a mãe de Jesus. Ele estava acompanhando a Maria. Interessante. Porque se Maria não tivesse ali naquele momento, até João, Jesus foi abandonado por todos. Mas João estava lá, junto com Maria. E Jesus, ele é crucificado. A crucifixão romana, ela funciona da seguinte forma. O condenado, ele tem seus braços amarrados ao cruz. Então eu estou aqui pegando a minha cruz. Por isso que nós usamos a cruz. Por isso que o católico usa a cruz. Por quê? Para a gente se lembrar de tudo isso que a gente está falando hoje. Você tem a mão esquerda pregada, a mão direita pregada e um prego para os 2 pés. A dor é lacinante. Lacinante. Porque você pega os nervos das mãos, né? Os nervos. E os nervos do pé. Jesus, ele é pregado e ele é levantado. Isso acontece ao meio-dia. Dos meio-dia até as 15 horas, Jesus vai ficar pregado na cruz. E é pregado ao lado dele 2 ladrões. 2 ladrões. Um ao seu lado esquerdo e um ao seu lado direito. De pé diante de Jesus Cristo está ali a unidade, a guarnição romana responsável pela execução. Judeus. Os que condenaram Jesus foram lá assistir Jesus sofrer e o insultavam e o tentavam dizendo: olha, se tu é Deus, se tu é tudo aquilo que tu disse, você ajudou tantos, até ressuscitou pessoas, desce da cruz agora e nós iremos crer. Tentando a Jesus, para que Jesus desistisse. Ora,
Jesus fica calado e ora por eles, dizendo: meu Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que falam. Jesus, em nenhum momento, ele amaldiçoou ninguém. Em nenhum momento ele reclamou. Em nenhum momento ele disse que iria matar todo mundo, que a vingança de Deus ia cair. Não, ele orava pedindo perdão por eles. Pai, toda vez que a gente for roubar, toda vez que a gente for pecar, Jesus, ele rezou por nós. Pai, perdoai o Felipe, ele não sabe o que faz. Pai, perdoai a Milena, ela não sabe o que faz. Pai, perdoai o Alan, ele não sabe o que faz. Entenda que tudo que Jesus diz não é um acontecimento histórico do passado, mas ele se faz presente hoje e agora. Ok? Pois bem, estava de pé João e sua mãe, e Jesus, ele diz o seguinte: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Quando Jesus Cristo, ele dá a sua mãe para João, João ali ele representa a eu, a você, a todos nós. Então, por que nós cristãos chamamos Maria de mãe? Porque na cruz ela nos foi dada. E Jesus, antes de expirar, antes de morrer, nos dá Maria como sua mãe. Ok? Por isso que ela é mãe. E como João, ele também era um bispo ordenado, né? Como a gente viu, ele é um apóstolo. Ele aceita Maria como sua mãe e a leva com ele. Ele representa a igreja. Por isso que Maria é a mãe da igreja também. Bom, tinha um ladrão. Tinha dois ladrões ao lado de Jesus Cristo. Um ladrão falava: se tu é Deus, tira a gente da cruz. Desce da cruz você e tira a gente da cruz. E o outro ladrão, Dimas, olhava para o outro e fala: você não sabe o que você está falando. A gente roubou, a gente matou, a gente fez o escarcéu, a gente merece estar aqui. Agora, olha esse homem é inocente. E ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E Jesus, ele diz a Dimas, ele diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Morre Dimas, morre Jesus. Às 3 da tarde ele expira. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele expira e morre. Depois, como era sexta, e a partir das 6 da tarde iria começar a Páscoa para os judeus, não poderia ter executados em via pública. Então, os judeus pedem para que se quebrasse a perna dos crucificados. Por quê? Quando você quebra a perna dos crucificados, eles ficam estendidos para frente e eles morrem sufocados. Então quebrou a perna de um ladrão, ele morreu. Quebrou a perna de Dimas, ele morreu. Jesus já tinha morrido. Mas só para garantir, Longinos, ou Longuinho, né? Ele pega a lança e fura o peito de Jesus. Ali sai sangue e água. Por que sai sangue e água? Porque todo o sangue de Jesus, todas as gotas de sangue de Jesus se foram. Saiu água pura. Sangue e água. Longuinho, quando viu aquilo, ele se ajoelhou e fez uma confissão de fé. Verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Então, a partir do momento que Jesus morre, já tem os primeiros frutos de conversão ao cristianismo. Longuinho se torna cristão. Aquele que executou Jesus se torna cristão. Dimas, aquele que confessou a fé em Jesus, morreu. Ele, naquele momento, imediatamente, ele já entrou no reino de Deus. Para a gente entender que o primeiro que entrou no reino de Deus foi um ladrão arrependido. Assim, o primeiro que entrou no paraíso foi um ladrão arrependido. Já pararam para pensar nisso? Que até os ladrões
se arrependerem, eles podem salvar, desde que seu arrependimento seja sincero. Como ele falou, nós merecemos estar aqui, ele não. E tudo isso faz a gente pensar no seguinte: por quê? Por que Jesus fez isso? Não tinha outra forma de ele salvar a humanidade? Não tinha outra forma de ele fazer isso? Se Deus quisesse, ele só precisava, sei lá, furar uma gotinha de sangue, já era possível para nos redimir. Mas aí eu pergunto a vocês, com todo essa carnificina que fizeram de Jesus, por toda a paixão que ele teve por nós, tem gente ainda que não crê em Deus? Imagina se Jesus fizesse um ato simbólico, aí que ninguém ia crer mesmo, porque o ser humano ele é um cético desgraçado. Vamos ler. Se Jesus quisesse, ele poderia ordenar aos anjos que matassem todos aqueles que faziam sofrer e descer gloriosamente da cruz. Mas só desceu na cruz para os braços de sua mãe já sem vida. Porque Cristo aceitou padecer dessa forma. Os anjos, imagina, estava toda a milícia celeste vendo aquilo com as espadas em mãos, só esperando Jesus falar, já chega, não aguento mais. Ia descer trilhões de anjos e acabar com toda essa palhaçada. Mas Cristo não quis assim. Os anjos estavam a posto, mas ele falou, meus valorosos soldados angélicos, esperai. Faço isso para a redenção desses homens infelizes, para que um dia eles encontrem a glória do céu. Esperai. Jesus, ele desce da cruz. Não gloriosamente, com os anjos varrendo a humanidade. Não, mas Jesus, ele desce da cruz sem vida, para os braços de sua mãe. Lá na igreja Nossa Senhora da Boa Morte tem uma imagem de Nossa Senhora com Jesus Cristo morto. Chama-se a Virgem da Pietà. Nossa Senhora da Piedade. Com seus filhos mortos em seus braços. Sepultaram Jesus. Naquele momento, no filme do Mel Gibson, quando Jesus ele expira na cruz e morre, mostra Satanás desesperado gritando, porque ali o sacrifício foi feito. Mas por quê? Quem vai nos iluminar sobre isso é o Catecismo da Igreja Católica, 613. Eu pergunto para vocês, já adquiriram seu Catecismo da Igreja Católica? Tem que adquirir, gente. Católico bem informado tem que ter a doutrina da igreja. Tem que se debruçar. E é uma delícia, gente. Não é chato, não. Você vai... O seu coração vai se inflamando com as verdades da fé. Então, diz assim no número 613. Quando a aula é presencial, eu faço o pessoal trazer o catecismo e ler, entendeu? É que como aqui é online, eu coloco o texto na íntegra, né? Então diz o seguinte, a morte de Cristo é, ao mesmo tempo, o sacrifício pascal que realiza a redenção definitiva dos homens, por meio do Cordeiro que tira o pecado do mundo, e o sacrifício da nova aliança que restabelece a comunhão entre o homem e Deus, reconciliando-o com ele, o seu sangue derramado pela multidão, para a remissão dos pecados. Então a morte de Cristo ela acontece na Páscoa. Por que na Páscoa? Porque na Páscoa judaica tem a tradição de você matar um cordeiro e oferecer esse cordeiro em expiação dos pecados. Então na Páscoa, Jesus ele morre na Páscoa para quê? Para que ele seja o cordeiro que tira o pecado do mundo, o sacrifício definitivo por todos os pecados de toda a humanidade. É por isso que nós católicos não sacrificamos animais. Por quê? Porque nós não sacrificamos animais. Os judeus continuaram sacrificando depois, mas depois de Jesus Cristo, todos os sangues de animais sacrificados não tem mais valor. Não tem mais.
Deus ele não quer sacrifício de animais mais. Porque o Cordeiro Pascal definitivo que morreu por nós foi o seu próprio Filho. Então, não precisa. Não precisa-se mais de sacrifício de animais. E sacrificou por quê? Para selar conosco uma nova aliança. Se lembra que ele estudou a aliança de Noé, a aliança de Abraão, a aliança de Moisés? Foram alianças que tinham como objetivo preparar o povo bem disposto para receber a Jesus. Mas quando Jesus ele veio, morreu por nós, o seu sangue fez com que uma nova e definitiva aliança fosse formada. A aliança feita através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para reconciliar o ser humano com Deus. E por que reconciliar? Porque o ser humano, com Adão e Eva, fez com que o gênero humano perdesse a filiação com Deus. 614. Este sacrifício de Cristo é único, leva à perfeição e ultrapassa todos os sacrifícios. Antes de mais, é um dom do próprio Deus Pai. É o Pai que entrega o seu Filho para nos reconciliar consigo. Ao mesmo tempo, é oblação do Filho de Deus feito homem, que livremente e por amor oferece a sua vida ao Pai pelo Espírito Santo para reparar nossa desobediência. Nenhum sacrifício seria o suficiente para nós. Padecendo do pecado de Adão e Eva, a cruz e o inferno era o que merecíamos. Aquela cruz era para nós, tá bom, gente? Jesus sofreu na cruz para quê? Para que nós não sofrêssemos. Não sofrêssemos o quê? Dor física? Dor física não. Para que nós não sofrêssemos a condenação eterna. Ok? Então, a cruz e o inferno era o que merecíamos. Jesus assume toda a dor, todas as penas dos nossos pecados, sofrendo dos nossos pecados, sofrendo em todas as partes do seu corpo, para que em tudo fôssemos redimidos. Foi obediente, olha essa parte. Jesus foi obediente para curar-nos do nosso orgulho. Sofreu tristezas e blasfêmias para redimir as nossas tristezas. Foi humilhado para que sofremos apenas penas menores e possamos nos unir à sua paixão e com ele ser exaltados no céu. Jesus pagou com o preço do seu sangue para adquirir para ele e a nossa alma. E feliz daqueles que tomam posse desse sangue precioso, dos quais a gente pode dizer que o sacrifício de Jesus é único, perfeito. Não, Jesus não vai precisar vir de novo, se encarnar de novo e morrer por nós de novo. E ele, mesmo assim, olha que como é bonito, como diz o catecismo. O sacrifício de Jesus é um dom de Deus Pai, que oferece para nós, indignos seres humanos e pecadores, o seu Filho para a nossa remissão. Mas ao mesmo tempo, é um ato de amor livre que Jesus ele poderia falar: Pai, não vou fazer isso não. Eles não merecem. E Deus não seria nem... Deus ele ia continuar sendo santo, bom. Se ele escolhesse não morrer por nós na cruz, ele não seria malvadão. Deus não seria mal por causa disso. Porque Deus não nos... Sempre tem uma coisa na cabeça: Deus não nos deve nada. Somos nós que devemos a Deus. Deus ele não nos deve nada. Então foi uma generosidade Jesus Cristo ter feito isso por nós. Uma generosidade. E ele faz isso livremente. Se ele falasse: não vou fazer não, Pai, afasta de mim esse cálice, e realmente eu não vou tomar desse cálice, cancela a missão, vou voltar para o céu,
e que deixa esse pessoal aí se comendo no pecado, vai todo mundo pro inferno mesmo, e Deus ia continuar bom, excelso e santo se fizesse isso, porque ele não nos deve nada. Mas ele falou, não, eu amo essas criaturas. Mesmo que elas cuspam na minha cara, eu amo elas. E Deus vai lá e dá a vida por nós. Mesmo com os pecados do Felipe, pai, eu vou fazer. Mesmo com as blasfêmias que o Felipe já disse, mesmo com os hábitos que o Felipe tinha, eu vou pelo Felipe, vale a pena. Eu vou fazer isso porque eu quero ver o Felipe, eu amo o Felipe, eu quero ver o Felipe no céu, eu quero ver o Alan no céu. Eu quero que eles tenham chance. Por fim. E Deus ele se oferece voluntariamente. Ninguém obrigou a Jesus, ele fez porque quis. Era a vontade do Pai e a vontade humana dele voluntariamente se entrega. Para quê? Para que fosse reparada a desobediência primeira de Adão e Eva. Sendo assim, nenhum sacrifício seria capaz de fazer o que Jesus fez. Essa foi a aula de hoje. Obrigado. E agora eu vou encerrar a nossa gravação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.